E após o jogo, o Leonardo Jardim, pistola, fez um desabafo que, de certa forma, está meio que preocupando alguns torcedores do Cruzeiro. Porque pode ser que ele, de fato, esteja de saco cheio a ponto de tomar uma decisão daqui a pouco e ir embora, ou pode ser que ele esteja apenas desabafando, dizendo que está de saco cheio, que dá vontade de ir, mas não vai. Eu acho que vai continuar aqui por muito tempo, tá? O Pedrinho não vai perder, não, porque isso é uma joia, né? Então vamos conferir o que ele disse aí. Eu entrei agora aqui e 2 ou 3 pessoas disseram bem-vindo ao Brasil. Mas vocês sabem que eu estou tão frustrado porque eu, como treinador, só consigo interferir em algumas coisas, não é? Preparar os jogadores, trabalhar, treinar. E a alegria que eu tenho tido aqui no Brasil, com os torcedores, com o grupo fantástico que eu apanho no Cruzeiro, com toda essa gente, depois estou frustrado se vale a pena continuar quando na realidade não somos nós que controlamos os jogos. O Fabrício acho que não fez falta nenhuma, quem faz falta é o adversário que faça falta, ele roda, bate-lhe nas pernas, a expulsão, as dualidades de critérios. Eu vi às vezes, há dias o árbitro contra o Sport, o mesmo árbitro a expulsar o Rincon por uma situação da mesma forma. Mas dizem-me bem-vindo ao Brasil, mas eu não quero isto para mim porque eu gosto de controlar o jogo, eu gosto que os jogadores sejam, o papel dos jogadores sejam responsável dos resultados dentro de campo. Eu hoje de manhã estava com o Gabriel perguntava-me: mas se você acha que o Brasil está no top 5 da sua experiência internacional? Eu disse: não, eu não estou aqui para puxar o saco a ninguém, não. Enquanto um grupo de profissionais tiver sido gerido ou arbitrado ou avaliado dentro do campo um conjunto de amadores, enquanto não houver uma uniformização dos relevados todos eles iguais para a Liga, enquanto não houver um sindicato dos jogadores forte para defender os interesses dos jogadores do calendário, enquanto não houver essas coisas todas, não vamos entrar no top 5. Bom, então tá aí. Ô, gente, só uma informação aqui, tá? Essa informação, aliás, é do colega Pedro Rocha. O Seabra acabou de ser demitido do Bragantino. Só uma informação para ficar em cima da notícia aqui. Bragantino em queda livre, correndo risco. Então o Seabra, que teve o contrato renovado há 45, 60 dias, acaba de ser demitido. O Red Bull Bragantino, que é algo raro, tá? Que eles não demitem. É algo raro, mas mandaram o homem embora lá. Enfim, o desabafo do Leonardo Jardim, e você estava lembrando de um negócio que você falou aqui há algum tempo. Não, há uns meses atrás eu falei aqui que eu acho que a única coisa que poderia tirá-lo daqui é quando ele entendesse como é que funciona, infelizmente, o Campeonato Brasileiro, o futebol brasileiro, que são essas coisas aí. Né? Às vezes você também fazer umas viagens e jogar em campos horrorosos, né? Você não ter um nível de arbitragem decente. Agora, para mim, a coisa mais ridícula e vexamosa é chegarem para ele e falar assim: bem-vindo ao Brasil. Isso me dá vergonha. Me dá vergonha, mas porque... é uma ironia, cara. Não, eu sei, mas é uma ironia que não tinha que ter, sabe por quê? Porque é assim, já estamos acostumados. Estamos acostumados. Estamos acostumados É a com o cara sistema do nosso assim, produto. E vai ser assim, não vai mudar. Ô, gente, a CBF é milionária. Se ela quisesse, ela já teria feito uma coisa para resolver o problema, que é profissionalizar os árbitros. Nós estamos aqui há anos e anos falando sobre isso, mas ela não tem interesse disso. Agora vai procurar entender com a CBF, se até entender, chama o presidente da CBF, o novo, agora senta com ele e fala assim: por que não profissionalizar os árbitros? Qual vai ser o custo disso? É mais importante colocar a Copa do Brasil em jogo único, Breno. O mais importante é brincar com algumas situações de ego, de vaidade, de copiar o que é feito na Europa para cá, né? Mas o que interessa não copia não, né? Tratar com que mexe ali com o torcedor para ter mais credibilidade no campeonato. Olha, o Leonardo Jardim é um cara que já demonstrou, inclusive quando esteve aqui, a seriedade com que ele trata o trabalho dele. Ontem, ele se sentiu o quê? Eu venho aqui, monto meu time, treino, meu time vai, faz um belo jogo, mas o meu time não consegue ter um resultado porque uma pessoa interferiu de acordo com uma regra do jogo. Então, ele não fez valer uma regra do jogo. E aí o pior é que quando eu saio, em vez de eu sentir as pessoas estarem preocupadas, elas chegam para mim e falam assim: bem-vindo ao Brasil. É assim que funciona. É claro que ele vai se sentir incomodado. E é claro que pode acontecer dele parar, pensar e falar assim: eu vou viver nisso? Também. Eu vou fazer parte desse sistema? Cara, não vou aqui me surpreender se ele virar e falar assim: eu não quero. O Abel entrou nesse sistema.
O Abel entrou nesse sistema. Não, o Palmeiras está de cabeça, o Flamengo de cabeça. E outro, quer saber outro que tem muita influência? Não está num bom momento, mas tem muita influência. A ponto de quando tem erros de arbitragem contra ele, a CBF se posiciona favorável ao clube, o São Paulo. O Casares pressiona, porque o momento do São Paulo é ruim. Mas duas situações, uma com o Atlético no Mineirão e uma esse ano, que eu não me lembro que jogo foi. Que houve erro de arbitragem contra a CBF. Realmente, o São Paulo tem razão. Nós erramos. Palmeiras agora, não? Não lembro que jogo foi Palmeiras contra o Palmeiras. agora, a CBF até abriu um precedente que vamos divulgar um VAR em que o árbitro não foi chamado ao VAR. Contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras. Então, 3-2. esses times estão ditando o ritmo. Ô, gente, não adianta o torcedor brigar comigo, ficar pistola. Não é bem assim. Eu tô falando dos caras marcarem território. É que nem cachorro, cara. É isso. Ele vai fazendo aquele xixizinho ali pra marcar território. É a mesma coisa. Os caras estão lá. Repito o que disse aqui há 5 minutos. O Alan tinha 2 jogos, jogou sob efeito suspensivo. O Dudu ganhou 6. Porque meteu uma postagem contra a Leila. O que o futebol tem a ver com uma situação particular dos dois? Desculpa, Eltinho. Não, eu só ia interagir com o Breno aqui, porque a colocação que ele estava fazendo em cima do Leonardo Jardim, das falas do Leonardo Jardim, também me chamou a atenção essa, que ele fala que o trabalho dos protagonistas, né, e quem pode mexer no jogo, são os jogadores e o próprio treinador. Eles são os protagonistas do espetáculo, eles que fazem o espetáculo. E quando você vê a pessoa que está ali apenas para apitar, para correção, para fazer as regras fluírem, se torna, ou quer se tornar, o anti-herói, ou quer se tornar o personagem, e faz as coisas que acabam fazendo. E isso, realmente, para o Leonardo Jardim, não é algo costumeiro, e isso deve incomodar bastante. E o Breno lembrou, só uma outra coisa, o Abel também passou por esse processo no primeiro ano dele. Ele também toma esse baque, ele toma um susto, o futebol brasileiro é assim que funciona? Eu não vou aguentar aqui não. Mas ele foi entrando no sistema. Isso. Ele foi, não, tá aqui, tá beleza. Pode pressionar que funciona. Pressiono aqui, eu já entendi que eu faço um rodízio, o rodízio da reclamação, que é nítido do Palmeiras, e eu não entendo como que isso não é punido. Acaba, o rodízio das reclamações do Palmeiras, ele funciona assim, o Abel reclama um pouco, aí ele tira, coloca um auxiliar, vem até preparador de goleiro, às vezes, passeando ali pela beirada do campo e faz uma reclamação. Ou seja, é um rodízio, ele entendeu como funciona e se adaptou muito bem. Ele se adaptou muito bem aqui, não só pela capacidade que ele tem, que é um dos maiores treinadores que eu já vi trabalhando no Brasil, respeito demais o Abel, mas esses pontos a gente tem que levantar. Então, ele aceitou o sistema. Não sei se o Leonardo Jardim vai ter a paciência. Eu acho que... Só um detalhe para aproveitar o gancho do STJD aqui. Por favor, eu tinha que ter falado isso na rádio, eu não posso esquecer de falar aqui. Gente, o negócio aqui é tão esculhambado, inclusive envolvendo o STJD, que o Bruno Henrique está jogando. O Bruno Henrique está jogando. Vocês viram o que aconteceu lá no Portland Trail Blazer? Não. O treinador se envolveu no negócio de aposta lá. Sim. A polícia foi lá e prendeu ele. Aí o Thiago Splitter, o brasileiro, assumiu como treinador. E ganhou o primeiro jogo. E ganhou o primeiro jogo. E o cara tá preso. Aqui o Bruno Henrique, se o Bruno Henrique jogasse no Mirassol, seguramente ele estaria punido. Jogasse com o América, jogasse no 15 Piracicaba, estaria punido. O Bruno Henrique está jogando como se nada. Outros jogadores foram punidos. O Nino Paraíba, eu estava vendo um vídeo dele no final de semana, ele caminhando para o banco, os caras, Nino, entrega um golzinho para nós aí. O cara tirando um sarro com ele deu uma risadinha meio sem graça. Vários jogadores, Eduardo Bauerman, vários jogadores foram punidos. O Bruno Henrique está jogando como se nada e tem prova contra ele, cara. Tem prova, sabe? É um negócio esculhambado. Vocês viram aí, não é só STJD, não, é Justiça Comum também. Ninguém foi culpado pela situação da morte dos garotos no Flamengo. Ninguém foi culpado. Pagou indenizaçãozinha ali e pronto, ninguém foi culpado, não. 10 figuras foram acusadas, nenhuma vai pagar, ninguém é culpado. Imagina você, entrega seu filho para o Cruzeiro, para o Atlético, aí o Cruzeiro e o Atlético colocam seu filho dentro de um container para dormir, o container pega fogo, seu filho morre dentro do clube, nas dependências do clube. Não tem ninguém culpado, não. Foi o destino. Então nós estamos falando da justiça comum. O Ministério Público está recorrendo lá, tomara que logre êxito, não acredito.
Mas no STJD o Bruno Henrique está jogando como se nada. O Alan ganhou efeito suspensivo, tomou 2 jogos e esteve em campo ontem, na expulsão do Bruno Henrique, do Fabrício Bruno, ele estava no lance. O Dudu meteu um VTNC, ganhou 6 jogos. Aí vocês vêm dizer de lisura, aí eu entendo o Leonardo Jardim quando vai para a coletiva, aliás, coletiva não, quando vai fazer o pronunciamento de ontem, e fala o que ele falou. Ele tem razão, desculpa. A questão dos campos, né, que ele fala também, a gente tem aí a milionária Copa do Brasil, mas a gente já viu recentemente até os times aqui de BH jogando em gramados que não poderiam ter jogo de futebol. Mas o importante é que a Copa do Brasil vai mudar o formato, né? Mas vai continuar a arbitragem brasileira na mão de amadores, porque é isso realmente que são as pessoas que estão à frente hoje da arbitragem. E se são amadores, estão formando árbitros na mesma esteira, né? Amadora. Para um futebol, o que adianta o futebol brasileiro cada vez mais ter capacidade de investimento, ter a capacidade diante dos argentinos, né? Os grandes rivais aqui no nosso continente, de levar vantagem? Nada. E assim, quem acha que o Jardim fez isso, falou a respeito disso para impactar, para tentar valorizar o passe, só uma informação. Basicamente, toda semana chegam várias ofertas do futebol mundial para o Leonardo Jardim sair do Cruzeiro, tá? É quase que semanalmente isso acontece. Então, ele está aqui por algo que ele crê, pela paixão, de fato, mas ele disse também, né? A questão, a frustração que ele sentiu ontem, ela está proporcional à satisfação da relação que ele tem estabelecido com os torcedores do Cruzeiro, com a equipe, né, que ele conseguiu montar nos últimos meses e está fazendo realmente um campeonato extraordinário. Então, assim, ele não está no estágio de carreira e, independente até do estágio de carreira, não é o tipo de pessoa que falou isso para se valorizar, para chamar um holofote. Com sinceridade, ele está zero preocupado com isso. Ele está realmente preocupado com as coisas que ele falou. E eu não sei se ele estaria sujeito, o Abel, até quando o Elton fala de adaptação. Eu acho que o Abel, Elton, ele realmente fez uma mutação. Ele se transformou, acho que num primeiro momento, ele tinha um discurso muito parecido com o discurso do Jardim, mas ele falou, olha, eu quero permanecer aqui, eu vou me transformar em algo que talvez vá até contra a minha própria essência. E eu tenho, assim, uma convicção muito grande de que o Jardim não vai estar afim de fazer esse caminho em qualquer altura da carreira dele, mas especificamente a essa altura da carreira dele, onde ele mesmo já falou em outras coletivas, ele tem muito mais o desejo de desfrutar o futebol. E com sinceridade, com o nível de arbitragem que a gente tem aqui no país, a gente não desfruta o futebol, né? O futebol ele passa a ser uma tensão eminente a todo tempo, onde independente do seu trabalho, alguém pode simplesmente vir e acabar. Curiosamente, o Valu está falando de juiz dentro de campo. Eu estou falando do juiz do STJD e eu estou falando do juiz também da esfera comum. Tudo tem juiz. Curioso, né? Deixa eu dar camisa pro povo. Vocês querem camisa oficial de graça e desconto na conta da CEMIG? Todos os meses de 15% a 25%. Então vocês vão ter a partir de agora, presta atenção. A Nuvem vai te dar camisa oficial. Ô, gente, todo mundo que fez o cadastro vai receber a camisa. Ah, Everton, mas está demorando, é claro. De 800 assinaturas para 30 mil assinaturas, são 30 mil camisas, né? 29.200 camisas, então demora. Calma que você vai receber, a Nuvem está entregando para todo mundo. Aliás, o Léo, lá do Morro do Chapéu, que trabalha no Morro do Chapéu, me mandou o manto da massa que ele recebeu faz 2, 3 semanas aí. Então é o seguinte, atenção, você paga de R$200 para cima na sua conta da CEMIG, então você vai, se paga de R$200 para cima, vai baixar o Nuvem App, que é esse aplicativo aqui, ó. Baixa o Nuvem App, faz o cadastro em nome do titular da conta da CEMIG. Everton, se eu fizer 10 cadastros aqui de 10 contas da minha família, eu vou ganhar 10 camisas? Vai, 10 camisas. Então você vai fazer o cadastro em nome do titular da conta da CEMIG. Se for pessoa jurídica, em nome de quem assina pela empresa. Faz o cadastro. Aí vai te pedir um cupom durante o cadastro. Você torce para o Cruzeiro, você vai digitar Band Cruzeiro.
Você torce para o Atlético? Band Galo, tudo junto com letras maiúsculas. Fez o cadastro, usou o cupom, assinou com a Nuve, vai receber um e-mail tratando do tamanho da camisa, depois um voucher, essa camisa vai chegar na sua casa. Além da camisa, desconto na conta da CEMIG todos os meses, de 15% a 25%. E detalhe, não tem obra, não tem taxa de adesão, não tem mensalidade, não tem plano de fidelidade. Não gostou, recebeu a camisa, não está gostando da Nuve, é só sair, porque com a Nuve você só ganha. Energia solar é Nuve, parceira da CEMIG, e agora vai ser sua parceira também. Então baixe o aplicativo para ganhar camisa, desconto na conta da CEMIG todos os meses. Isso é Nuve, com a Nuve você só ganha e você já ganhou. Coisa sobre o Jardim, eu não acho que ele esteja blefando, tá? Mas eu acho aquele momento de raiva, cara. O cara tá num momento de raiva, pô, vou sair disso aqui. Isso aqui não é pra mim. Isso aqui, eu não nasci pra viver isso. Pra mim, me parece algo muito mais que o técnico disse no momento de raiva do que o que ele vai tomar como decisão mesmo para a sequência da carreira. Eu não creio que o Jardim saia do Cruzeiro antes do encerramento do contrato, que é só em dezembro do ano que vem. Então, eu acho que é só muito mais um momento de raiva do que qualquer outra coisa. É só um sinal de que enquanto as coisas não forem mudadas em um determinado sistema que já se provou falido, não adianta você trocar pessoas e nem peças, né? Há cerca de uma hora, mais ou menos, um pouco mais de uma hora, Luciano Borges, da ESPN, Gente boa. publicou o seguinte: Palmeiras e Cruzeiro. CBF não vê erro da arbitragem em lance de Gomes e considera a rodada limpa. Então, a CBF considerou que o Rafael Klein tomou a atitude certa em não expulsar o zagueiro Gustavo Gomes. Zero surpresa. Surpresa nenhuma. Isso aí já aconteceu em outros jogos que a CBF pega e coloca o paninho por cima, que passa a mão na cabeça. Se é o São Paulo, a CBF se posiciona favoravelmente ao clube. Se é o Palmeiras, a pressão é dentro de campo. Se é o STJD, beneficia. Se é o Flamengo, a mesma coisa. Ah, isso é viralatismo de vocês. Não é. Não é. Tem que marcar território. Se o seu clube não tem gente com tamanho para chegar lá e fazer o que o Rodrigo Caetano fazia pelo Atlético, o que por vezes o Alexandre Matos fazia quando estava no Cruzeiro, mas no Santos não está adiantando, não sei. Estou falando quando ele estava no Cruzeiro. Vez por outra ele estava marcando presença lá. Vez por outra. Se não tem gente grande para chegar e encarar e tomar frente disso e ser ferrinho de dentista na vida desses caras, aí, se o seu jurídico não tiver culhão para bancar, para encarar, para ter prestígio junto ao STJD, então você tem que trocar seu time aí. Se o seu clube não tem gente com tamanho para representar nessas instituições, nessas esferas, então troca quem está te representando, que está muito ruim. Muito ruim. Andrezão, você quer que eu fale agora aqui? Eu preciso falar, Andrezão, sabe por quê? Eu estava voltando ontem de São Paulo,